Marshop TV, dia de falar sobre um assunto que infelizmente notícia que chegou nas nossas televisões, na internet, nossas mídias sociais, que não é uma notícia boa. Acabou de acontecer acidente na nossa região aqui, acidente fatal, olha só. E a gente não tá aqui para julgar marinheiro, a manobra, o jeito que fez, mas a gente vai falar hoje sobre como deve ser feito o devido, com todo o cuidado, o devido cuidado, para que esse tipo de situação ou não ocorra, ou se ocorrer, manobrar a embarcação da maneira certa. Eu tô com um especialista hoje, Tenente Flávio vai falar desse assunto com a gente na matéria e a gente vai trazer bastante informação. Também tem os nossos anunciantes, o pessoal que tá sempre com a gente aqui no Marshop TV, e eu convido você a ficar com a gente durante o tempo da nossa programação hoje, porque vale a pena, ok? Se você não puder estar com a gente durante todo o programa, tem QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá pro nosso canal oficial do YouTube, tanto do Marshop TV, Carshop TV, Marshop TV, quanto da TV Norte, e você assiste o programa na íntegra quantas vezes quiser, e nas nossas redes sociais você deixa o seu contato, o seu comentário, vai ser um prazer te responder. Obrigado por estar junto com a gente esse sábado mais uma vez, e vamos junto que tem bastante informação no Marshop TV de hoje, é isso aí. Marshop TV, a gente sempre traz dicas importantes e matéria especial hoje falando sobre um momento e uma condição que muita gente viu notícias aí. Tô aqui com o Tenente Flávio, que é uma autoridade aí na nossa área de orientação marítima. Eu fiz aula com ele, então sou suspeito para falar, isso mesmo. Tudo bem, Tenente Flávio? Tudo bem. Que bom poder estar com você num momento como esse. A gente não gosta de noticiar coisa triste, coisa ruim. Eu no Carshop, que é o programa automotivo que a gente fez, eu tive essa pauta e depois quando a gente veio para o Marshop, antes o Marshop era um bloco do Carshop e depois hoje um programa individual, e a gente sempre teve esse cuidado, não ficar noticiando coisa ruim. Mas recentemente aconteceram duas notícias. Teve uma notícia de um afogamento que acabou virando, infelizmente, uma nota trágica de um falecimento de uma pessoa na nossa água aqui na região. E também parece que a esposa dele, alguém que estava com ele, tentou ajudá-lo nesse socorro e acabou sendo prejudicada lá, quase que mutilada, né, com relação à hélice do barco que pegou nas pernas. Então teve uma situação como essa. Eu não quero focar sobre isso, até porque a TV Norte, né, que faz essas matérias, a gente sabe que já foi publicada a notícia, já foi publicada a informação, muito se falou a respeito. Eu queria falar diferente, um pouquinho diferente hoje. Primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: mergulhar nessas águas, precisa tomar bastante cuidado? Existe risco? Como é que isso funciona? A minha opinião é que a cor da água e o material do fundo, que a gente chama de tensa, por ser lama, é desaconselhável o mergulho nessa água aqui. Então já começamos falando disso, já não deveria talvez ter acontecido. Mas a gente não vai focar sobre quem fez ou o que fez, e sim sobre qual é o cuidado, qual é o zelo que se deve ter para poder fazer isso da maneira correta. A Mar Escola Náutica nos cedeu a embarcação para a gente poder fazer a matéria de hoje. Tenente Flávio, ele na verdade é um instrutor que presta serviço, que faz instrução para a Mar. Tem mais de 1000 alunos que já passaram pelas suas aulas, né? Então já temos pessoas que foram habilitadas através do ensino dele, então a gente vai mostrar isso na embarcação. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer isso juntos. Olha só, saímos na embarcação. Hoje, de propósito, a gente escolheu um dia que está ventando bastante, está nublado, para justamente dizer sobre uma realidade. A água, acho que nunca deve se... Sempre tem que tomar cuidado, nunca deve se abusar, não é verdade? Porque na verdade engana bastante, né? E quando tá um sol maravilhoso, acho que mais ainda, né? Assim? Eu acredito que é o seguinte, que baixa velocidade e prudência na navegação é tudo. Uma cor da água escura, uma ventania, uma correnteza forte, é inviável pular nessa água. E o cuidado com o condutor para informar isso para os passageiros é muito importante. Essa embarcação é uma embarcação miúda, é uma embarcação abaixo de 5 metros. Isso, que a Marinha esse ano mudou para 6 metros, a embarcação miúda. Ok, então vamos lá, com 6 metros, a legislação, por exemplo, não exige alguns elementos, inclusive de salvatagem, né? Que é o caso da boia circular, com a espia no espaçamento necessário, corda flutuante. Inclusive, essa embarcação normalmente não teria, mas por ser uma embarcação de orientação, de instrução, ela tem esse aparato. Agora vamos lá. É importante saber usar tudo isso, não é verdade? Isso. O condutor, ele tem que saber as manobras para quando alguém cai de uma lancha.
a curva primeiramente para o mesmo bordo que ele caiu, que o náufrago caiu, para afastar o hélice. E depois, no final da curva de salvamento, jogar a boia circular para poder fazer o salvamento. Percebendo a movimentação da água, como o senhor tinha acabado de falar, é muito simples identificar que deve-se ter um cuidado. Mas às vezes engana, como eu tinha dito no início, que a água parece estar tranquila. Aqui ou a água está enchendo ou a água está vazando, porque a gente desemboca no oceano. Então, de alguma forma, a correnteza vai tentar levar para algum lugar. É assim? É isso aí. Caiu, ele vai ser levado por essa correnteza. Então, o condutor da embarcação tem que saber disso para depois da guinada buscá-lo pela posição correta. Então, já temos aí uma situação que é um agravante, que é um problema, mas que é uma característica natural da navegação. Não é um problema no sentido que aqui é complicado. Não, qualquer lugar que tem água tem essa característica, principalmente com água que desemboca no mar. Outra situação que a gente está vendo, eu nem sei como é que está o barulho do vento aí, porque a gente está bem de frente, o vento está bem forte, mas é bem interessante a gente entender isso. A empolgação da embarcação, dia de sol, todo mundo comendo e bebendo, enfim, todo mundo na alegria, na festa, alguém pode, entusiasmado, querer pular na água. O que o marinheiro precisa ter em mente para poder dar melhor instrução, então, para que não aconteça nenhum acidente? Primeiramente, o marinheiro tem que estar atento a esse tipo de pessoa que abusou da bebida. A informação é muito importante. Ele tem que informar antes do passeio, durante o passeio também, para que evite pular na água, devido a uma hélice que está ali girando. Então a gente já tem um problema, porque a hélice está lá, o motor está com a hélice girando. Então, finalmente, o marinheiro é o primeiro a dizer não pode, não pule, não faça. E ficar atento, né? Ficar atento, né? E alguém pode fazer. Eu falei na abertura dessa matéria, eu disse que nós temos duas notícias. Nós temos esse caso, temos um caso que aconteceu em alguma localidade próxima, aí, eu não sei exatamente aonde, mas parece que a embarcação ela estava parada, uma criança movimentou a embarcação, conseguiu ligar e movimentar a embarcação em marcha ré, e finalmente a outra, o irmãozinho que estava lá dentro da água, acabou sendo atingido pela hélice. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, dar ré na embarcação, principalmente quando temos alguém na água, totalmente fora de questão, né? Assim? Isso aí. Primeiramente, esse caso que você citou, a partir do momento que eu fundear a embarcação para que as pessoas possam, em um local seguro, fazer o seu mergulho, por exemplo, na beira da praia, a chave tem que ser retirada da ignição. Retirada da ignição, desligado. Desligado. Sim. Esse é um fato. Não pode se deixar, porque qualquer pessoa poderá vir ligar e movimentar a manete. Sim. E no caso que já estamos navegando, a atenção do condutor para que qualquer queda ele guine a embarcação para o mesmo bordo que a pessoa caiu é uma coisa importantíssima. Sim. Com isso, evitando o hélice, afastando o hélice do náufrago. Boatilux Cotas Náuticas, olha só onde eu tô aqui no Jacaré, aliás, pôr do sol do Jacaré, famoso aí no mundo inteiro, pois é, e a gente tá aqui apresentando, olha só, essa super embarcação da Boatilux. Eu tô numa Topline, uma lancha de 27,5 pés, cabinada, com banheiro, com chuveirinho, inclusive chuveirinho, pia no deck. A gente tá falando de uma lancha completa, com som premium, churrasqueira, prontinha para você navegar. Eu tô aqui no Solário, e olha só que conforto, que luxo, você pode aproveitar, você, sua família. Pois é, e de forma ilimitada através do aplicativo da Boatilux. Super inteligente porque a ociosidade é compartilhada, a despesa é compartilhada e cabe no bolso. Quer ver só? Você dá uma entrada de R$30 mil e paga 10 parcelas iguais, sem juros, de R$8.200, isso mesmo, e já desfruta a partir desse verão. E o melhor, no serviço já consta marinheiro, já tem tudo pronto, a lancha está pronta, abastecido para você navegar, isso mesmo. Boatilux Cotas Náuticas, tem QR Code aqui embaixo, entre em contato agora, porque chegou a hora de você desfrutar de tudo isso, desfrutar do seu verão. Vem pra cá. Agora vamos lá. Nós temos então uma instrução que é normativa. Nós estamos falando, existe a Norman, né? Que é o catálogo de normas que fica disponível então a partir da Marinha para que todos os navegadores cumpram essas normativas. E finalmente nós temos a habilidade do navegador. Então nós temos dois aspectos. Saber as normas é uma coisa.
praticá-las envolve, ainda mais no momento de aflição, no momento de preocupação ali, pode fugir do controle. E aí vem a importância de todo mundo receber a instrução antecipada. Eu acho que é muito importante frisar isso. Antes de entrar o grupo na embarcação, tem que se passar a devida instrução. Uma vez que o grupo já está na embarcação, durante a navegação, tem que ser dada a instrução. Posição dos coletes, aonde cada um deve sentar, o cuidado com proa, popa, tomar o vento no rosto é tão gostoso, mas calma, cuidado, que às vezes até o barco, por ele não estar devidamente trimado, a sensação de inclinação mais o vento pode facilmente jogar alguém na água. É assim? A boia circular, ela não é obrigatória para embarcações miúdas. Pode mostrar ali, ó, aponta a câmera para lá para a gente visualizar. Então essa boia ela não é obrigatória para embarcação abaixo de 6 metros. Isso, mas qualquer lancha é de bom tom ter. Sim. Porque quando alguém cair, é uma forma de dar um primeiro salvamento. O correto é a boia ter um cabo de pelo menos 20 metros, chamado de retinida flutuante. Este cabo tem que flutuar. É uma corda, para falar uma linguagem comum, tá? É uma corda especial. Esse cabo, essa retinida, é uma corda especial para isso que não afunda. Porque senão ela vai se esconder dentro da água, inclusive puxar água. Porque quando você jogar a boia, possa ser que passe direto pelo náufrago. E se o cabo mergulhar, ele não vai ter acesso. Ali não. O cabo flutuando, ele pega o cabo e puxa a boia. Pelo cabo ele consegue chegar, né? Esse cabo tem que estar amarrado à embarcação. Por isso que não é jogado assim que ele cai. Certo. Assim que ele cai, nós vamos fazer a curva de salvamento e ao chegar próximo dele, jogar o cabo para ele. Nunca vá buscar uma pessoa que está na água de ré. Além de você expô-la ao hélice, o hélice vai sugar, porque ele está no sentido inverso. Sim. Então ele vai sugar essa pessoa para baixo do barco. Olha que importante, o barco em deslocamento para frente, o hélice joga a água para trás, ou seja, afasta algum objeto. Agora, se o barco está indo para trás, o hélice puxa a água ao contrário, então imediatamente quem estiver atrás vai ser puxado pelo hélice e vai causar o acontecimento aí fatal. Isso aí. Então, por isso que ele tem que guinar para o bordo que a pessoa caiu e imediatamente guinar para o bordo oposto. Vai chegar muito mais rápido do que tentar dar uma ré para buscá-lo, colocando em perigo. A manobra ela é feita independente da posição da correnteza ou precisa se observar? Como é uma manobra de emergência, nesse momento não há o que se fazer com a correnteza e o vento. Não há. Diferentemente de pegar uma boia que você vai colocando a embarcação a sotavento da boia. Sim. Não, aqui não. Aqui você é emergência. Traga ele na proa, que ao final você dá ponto morto, que é importante, dar o motor em neutro, para buscá-lo ou na proa ou num dos bordos, que automaticamente ele vai desviar. Certo. Agora vamos lá, deixa eu explicar uma situação. Nós temos do lado, quando você está de frente, quem está me filmando está ao contrário, mas vamos lá, aqui tem o meu lado esquerdo, nós estamos falando de bombordo, e nós temos o lado direito, que nós estamos falando de boreste. Quando é feita a manobra, eu quero que você observe esse vídeo que a gente vai colocar agora, essa manobra que foi feita, inclusive foi o senhor que fez essa manobra toda. Explica pra gente essa manobra da embarcação. Vamos lá, vamos fazer de conta que ele caiu por bombordo. Certo. Eu vou guinar imediatamente para bombordo, apenas 70 graus. Depois vou inverter o leme todo no sentido contrário para buscá-lo pela proa. Certo, então vamos lá. Esse momento ele caiu a bombordo e alguém gritou: "Ô meu mar, caiu na água". Como é que é feita a manobra? Vamos lá. Quando falar 1, 2, 3, já faz de conta que ele caiu, então, ok? pronto. Vamos lá. 1, 2, 3 já... e caiu. Guinei. A popa foi afastado dele. E agora, viro todo o contrário. E vou buscá-lo ali, ó. Pronto. Na ponta onde ele ficou. No mesmo lugar onde ele caiu. Ó, reduzo, coloco ele na minha proa. E coloca em ponto e morto. Ponto morto. Vou lá Só com o balanço do barco vai chegar nele. Dicas rápidas pra gente então, Tenente Flávio, pra gente poder encerrar. O que o barco precisa ter, quais são os cuidados e quais as orientações básicas para não ter nenhum tipo de situação como essa? Vamos lá, primeiramente informação. Tem que deixar todos os tripulantes cientes de onde estão os coletes, onde estão a boia circular salva-vidas. Segundo passo, não é velocidade, é um passeio. Então não tem por que estar em alta velocidade com a embarcação. Sim. Bebida não combina com o mar, muito menos na condução. Sim. E se tiver alguém bebendo na embarcação, o comandante da embarcação que não está bebendo tem que redobrar a atenção com essa pessoa. Sim. Ventania e correnteza também é um inimigo da hora que alguém quer. Então, na praia, pode mergulhar? Pode, a cor da água é diferente, mas atenção à correnteza também. Sim. E é isso, prudência. A gente está falando de cuidados que tem orientação, e aí eu
sou suspeito para dizer, porque a gente fez o trabalho lá junto com vocês, mas quando eu tirei a minha Raiz, quando tirei a habilitação de motonauta, eu fui orientado dessa forma, fiz aula prática, hoje eu navego, hoje eu conduzo as minhas embarcações e as embarcações que são feitas aí para as matérias com todo cuidado, porque a gente sabe, foi instruído e a gente percebe no dia a dia que precisa, que tem risco e precisa sim de todo cuidado. E agradeço aí o trabalho de vocês e olha só, Obrigado. Fica super dica para você, se você quer navegar com segurança, precisa de uma escola de habilitação que tem essa condição. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer os anúncios da Mar hoje, eu vou colocar QR Code aqui embaixo, eu vou colocar aí o telefone de contato. Faça com quem entende do assunto, porque vale super a pena. E a gente está falando de um momento que a gente infelizmente viveu uma realidade como essa e a gente precisa ter esse cuidado para não passar por isso. Obrigado, Flávio. Disponha. Isso aí. Tamo junto. Continua com a gente, porque o Mar Shop TV é o melhor do segmento náutico para você. É isso aí. Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! É M de Mar Shop, é M de mulher. E hoje eu vou falar de um tema que é relevante para quem está no mundo náutico, né? Para quem está nas embarcações. A alimentação. A gente se preocupa com levar a carne para o churrasco, aquela bebidinha alcoólica que a gente gosta, o gelo, né? Para a bebida se manter gelada, mas a gente esquece de levar outros itens. Você leva água, por exemplo? Você leva fruta? Você se importa com isso? Tem pessoas que mareiam, né? Fica marejada, mas também tem as pessoas que ficam estufadas, porque é muita gordura, muita fritura o dia todo e muita bebida. Afinal de contas, o que é aconselhável levar para uma embarcação? Para falar sobre esse assunto, eu vou falar com a Flávia, que é nutricionista especialista em alimentação, para dar todas as dicas para a gente. Afinal, Flávia, gordura, fritura e o balanço do mar é uma combinação complicada, não é mesmo? Dayana, muito obrigada pelo convite. Eu sou Flávia Medeiros, nutricionista com foco em fertilidade e gastroenterologia funcional. Estou aqui para dar as melhores estratégias para você curtir o seu passeio sem ter aquele mal-estar de enjoo ou má digestão. Quando a gente fala de passeio náutico, a gente lembra logo daquele churrasco, né? Muito saboroso, mas que muitas vezes vem gorduroso, com aquela camada de sal, e que isso pode trazer um mal-estar. A gente já fica cheio logo e pode enjoar. Com o balançar do barco, com o acúmulo também dessa gordura em volta da carne e não cai muito bem e a gente fica com aquele enjoo. Então o que a gente pode usar de estratégia na nutrição? O gengibre, uma lascazinha de gengibre bem pequenininho que é fácil de colocar na bolsa, fácil de você carregar, pode cortar em lâmina e ir mastigando como se fosse chiclete. Isso vai melhorar a acidez do estômago e já vai ajudar na digestão dessa alimentação no barco do churrasco, mesmo com alguns alimentos um pouquinho mais gordurosos. E também a gente tem a questão do próprio limão, que é fácil a gente encontrar em drinks. O marinheiro faz ali um drink para você e você pode fazer um shot de limão e tomar antes de consumir esse churrasco, ou alguns alimentos que você tiver lá como opção para ficar mais fácil para você não ter nenhum mal-estar, não cair mal, não ter nenhuma questão difícil de digestão. Flávia, e qual é a opção que a gente pode sugerir aí para complementar essa refeição, já que o churrasco nesse meio é indispensável, não é isso? O churrasco é amigo do passeio, mas é interessante que a gente coloque, por exemplo, abacaxi, tanto para amaciar antes do preparo. Quem é um bom churrasqueiro já sabe dessa técnica, mas que você também possa consumi-lo. O abacaxi é rico em bromelina, vai ajudar aí na produção de ácido no estômago, quebrando melhor o churrasco. E para acompanhamento, leve outras coisas mais para petiscar. Nada de levar arroz, vinagrete, que é mais difícil de transportar, mas leve coisas de pegar.
como castanhas, amendoins, até frutas que não vão se desmanchar dentro da sua bolsa, frutas de pegar como maçã, pera, até ameixa fresca que é mais durinha, mais firme, tangerina. Então dá para combinar com o churrasco e esse tipo aí de petisco, porque fica fácil de você carregar, comer e ainda se satisfazer. Importante isso, Flávia. E a hidratação, como fica? Ela é importante para quem está consumindo bebidas? Não negocie a hidratação por um detalhe muito grande. Além de você se manter hidratado, você vai estar ajudando para que você elimine a toxina e principalmente as toxinas do álcool. Ninguém fica num passeio apenas na água, é muito raro. Geralmente combinam o churrasco com os drinks. A cada um drink, você pode consumir 2 copos de água. Essa água vai fazer com que o drink consiga ser metabolizado e ser excretado pela urina. E também a gente tem que entender que faz calor, você está exposto ao sol, para você não desidratar, não ter nenhum mal-estar. Essa água, ela também vai ajudar na digestão. A gente precisa estar bem hidratado para esse intestino ter água suficiente e conseguir digerir o churrasco que você fez. E tem um detalhe, a carne é com muito sal. Para você não ficar inchada, retida, o pé inchado, a mão inchada, ter dor de cabeça, tanto do álcool como do sol, hidrate-se. A cada drink, tome 2 copos de água. Se for comer um filé do churrasco, também mais 2 copos. Isso vai fazer com que você consiga aí estabilizar o seu corpo. Flávia, a mulherada se preocupa em levar o biquíni, o chinelo, o protetor, o óculos, o chapéu, enfim. Mas na questão da alimentação, o que a gente deve levar? O que é considerado importante na hora de levar para a embarcação? Me diz aí quais são as dicas para alimentação. Essa hora é por nada complicada e nem de grande volume. Então você pode levar chips de batata doce, de macaxeira. Você pode levar, para quem está de dieta e não quer sair, opções proteicas. A gente tem desde suspiros proteicos, a barrinha de proteína, a biscoitos proteicos também, que dá para levar, você continua na dieta. E se for um formiguinha aí, gosta de um doce, tem até hoje chocolates de proteína, dá para carregar na bolsa facilmente. E você pode também levar água com gás e limão. Se você é uma pessoa que já sabe que não vai ter um marinheiro lá, talvez não tenha alguma coisa para servir, você é esposa do piloto, você já leva, do capitão aí da lancha, você já leva dentro da sua bolsa várias opções de limão, frutas de pegar, tá? Quando você pega frutas como pera, maçã, tangerina, elas já têm uma casca mais dura, não vai se desmanchar, não vai sujar suas coisas e também você não vai passar o dia de fome. Então é interessante ter essa gestão aí. Tem gente que é vegetariana, tem gente que é vegana e para essas pessoas que têm restrições na área de alimentação, né, não consomem carne, né, que é o alimento principal de uma navegação, de uma embarcação, de um passeio náutico. O que você sugere para essas pessoas, Flávia? As estratégias para os veganos, a gente tem os espetinhos de tanto legumes, cenoura com abobrinha, que pode grelhar junto com azeite, alho e orégano lá no churrasco, como também o espetinho de tomate com manjericão e o queijo feta, ou queijo de cabra, ou até mesmo o tofu, fica uma delícia. E se você quiser levar um nuts, né, um lanche, um croque-croque para mastigar, tem a opção aí do próprio grão de bico. Você pode pegar o grão de bico, temperar com ervas como páprica picante, azeite ou lemon pepper, deixar 30 minutinhos no air fry, que ele vai virar como se fosse uma pipoca, só que saborosíssima, de grão de bico e que vai ser fantástico. E pode misturar também hummus aí de berinjela ou antepasto de berinjela com chips de batata doce, com chips ali de beterraba, fica muito gostoso. Todo mundo aprova e não só os vegetarianos comem, mas todos os convidados. Flávia, a gente fica o dia inteiro no barco. A gente bebe, a gente come, chega no final do dia a gente tá o quê? Estufada. Tem alguma dica de detox para esse finalzinho de tarde, para quando a gente chega em casa? Me diz essa dica valiosa. E você que acordou no outro dia já se sentindo mal, se sentindo inchado, sentindo retido, já começa o seu dia tomando aí, ao acordar, 1 litro de água, de 600 ml a 1 litro é o ideal, ainda de jejum, coloca uma colherzinha de chá de gengibre ou ralado ou em pó, o mesmo que você usou lá atrás para o enjoo no barco. Você utiliza aí porque ele vai começar a ativar a detoxificação. E se é amante dos chás
tem chás excelentes, já vai começar a limpar o seu corpo, detoxificar, como chá de cavalinha, chá de gengibre, chá de canela, o próprio boldo ou louro com cravo, super aromático, delicioso, vai ajudar tanto a limpar a gordura do seu fígado, digerir melhor a carne do churrasco e ainda eliminar as toxinas e você ficar com a barriga bem fininha, nada de inchaço e nem de má digestão. Flávia, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Gente, sigam as dicas da Flávia, são muito importantes. Vamos lembrar, né? De se alimentar, de se hidratar, para consumir isso certinho no barco, para a gente aproveitar o passeio da melhor forma, né? Bonitas, como a gente sempre dá as dicas aqui, e bem alimentada e bem hidratada, né? Por dentro e por fora. E eu tô vestindo, como sempre, esse macacão lindo da Girassol, super confortável. Olha, com esse bolso, é um animal print, gente, que nunca sai da moda. Tá lindíssimo, super confortável. Obrigada, Girassol. E a gente se vê na semana que vem. É M de Marshop, é M de Mulher. Um beijo! É isso, a gente está encerrando mais um Marshop TV, dia de falar sobre orientações das manobras náuticas aí. A gente conversou com o Tenente Flávio, que é especialista, que é instrutor da Mar Escola Náutica, que cedeu a embarcação, para a gente mostrar um pouquinho de tudo isso. Então o programa hoje foi bem especial. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado a Girassol, que me vestiu aqui, tô com o look da Girassol. Girassol veste a Daiane pro programa, também me vestiu para esse programa, para estar aqui com você, trazendo o melhor da informação desse nosso segmento náutico. Todo sábado às 8h30 da manhã a gente está aqui trazendo todo o conteúdo com muito carinho para você que gosta desse universo. Muita gente pensa agora, acabou o verão, chegou o outono, inverno, aí não tem mais navegação. Tem sim, aqui é sol o ano inteiro. A gente escolheu um dia nublado hoje, tá bem cinza, porque a gente escolheu um dia com bastante vento para poder justamente mostrar o conteúdo da matéria de hoje. Então obrigado pela sua companhia mais uma vez e fica com a gente ao longo da semana. Segue a gente nas nossas mídias sociais, segue a gente no nosso canal do YouTube, tem QR Code aqui no canto da tela para você ficar ligado naquilo que a gente vai preparando, e semana que vem tem mais. É isso aí. Boa semana!